sobre o plano de drenagem, que foi uma demanda que a gente teve aqui, que é uma preocupação. Só para vocês entenderem, Cirilo e Barreiro, em que fase que nós estamos hoje dentro do Concidade? A gente está fazendo uma avaliação e um monitoramento do plano diretor de 2018 para ver o que funcionou, o que não funcionou, o que estava previsto no plano e não aconteceu, para poder começar a elaboração do novo plano diretor que tem que ficar pronto até 2028. Então, nós mandamos uma SEI para todas as secretarias, né, com os itens elencados que estão no plano diretor e que seriam atribuições delas. E aí nós começamos esse trabalho e na primeira reunião eles pediram para a gente chamar o secretário para falar um pouquinho sobre o plano de drenagem, que é um item que estava previsto no plano diretor, e também falar um pouquinho sobre o plano de habitação. Então eu vou passar a palavra para você, né, para começar e a gente... Então, Marcelo, você realizou essa demanda aqui dos cidades, então, para estar aqui. Será que o secretário está de frente para você? É que eu acho que ele vai fazer uma apresentação. Ele vai apresentar. Vocês não querem sentar aqui na mesa? Senta aqui. Senta mais perto. Senta todo mundo aqui na mesa. Não, barulho, né? Eu não posso reclamar que a sala é ajustada de vocês. É melhor que não ter, né? Mas pode reclamar, a gente assiste. Bom, nós vamos então dar uma visão para vocês sobre esse plano de drenagem e até para ficar bem contextualizado, o plano de drenagem está sendo feito até de uma maneira que talvez não fosse ideal, porque nós começamos a executar várias ações que estarão previstas aí, dada a urgência do problema. Então, como esse plano tem uma concepção toda bem elaborada, e ele vai ser feito até de uma maneira contratada, porque nós achamos que é importante uma consultoria que nos ajude a desenvolver o plano. Então, quando a gente estava fazendo isso, nós criamos uma modelagem que vai ser mostrada, e, além disso, nós já começamos muitas coisas. Então, por exemplo, duas ações fundamentais que o plano desse vai contemplar, que são ações de macro-drenagem, controle de enchentes, já estão em andamento. Já estão sendo executados. Estão fazendo dois grandes piscinões já. Um na região do Porto Proença, perto da Guarani, naquela praça chamada Paranapanema, e outro perto do mercado municipal, na região do Porto Serafim, da Vitória Maia. Essas duas obras já foram licitadas, já conseguimos os recursos, já foram feitos projetos, e nós já estamos executando essas duas obras. Tem a previsão de uma terceira obra, que nós estamos ainda finalizando o projeto, a discussão, né, e que vai estar nesse plano futuro. Agora, esse plano é um plano de longo prazo, então ele vai apresentar uma série, como qualquer plano diretor, né, que chama plano diretor, porque ele contém diretrizes. Então ele vai conter diretrizes como que a cidade tem que se programar para enfrentar problemas de drenagem, principalmente no que diz respeito à macro-drenagem, ao longo de um período de tempo, de 10 anos, como é o plano de o prazo dos planos diretores. Então isso é o que nós vamos mostrar rapidamente, a conceituação do que nós vamos desenvolver, vamos contratar e vamos mostrar o programa, isso aí, o planejamento nosso. Renato, por favor. A Lei Federal 11.427 indica de responsabilidade dos municípios a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? Então, aí tem o decreto de criação dele, o encargo do município de Campinas está em cargo da Seclimas, a gestão do Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? E tem um grupo de trabalho que foi instituído também naquela portaria, que nomeia os diversos representantes das diversas secretarias e órgãos que fazem parte do plano. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico tem duas grandes frentes. O Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que fica em cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tá? O Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? Que plano diretor, saneamento. Mas não é mesmo, plano diretor, isso. Ele quebrou. Apesar do nome ser o mesmo, tá? Esse está em cargo da Verde, tá? E o plano diretor de drenagem urbana, que está em cargo nosso, a Secretaria de Infraestrutura, a elaboração do mesmo.
Dá o nome. Isso, o saneamento básico é para sanar, o plano diretor de saneamento básico. Então nós temos no plano diretor de drenagem urbana as seguintes metas ali que foram ajustadas agora na revisão do plano de 2013. Tá? De imediato, para 2024, elaboração do termo de referência para a contratação e desenvolvimento do plano diretor de drenagem urbana, que já está pronto. Tá? Curto prazo, 2025 a 28. Contratação e elaboração, desenvolvimento do plano diretor de drenagem urbana. Nesse período vai ser feito 100%, nós estamos nesse período agora, tá, o ano de 2025. E a médio prazo, dali para frente, implantação e revisão dele, tá? É por em prática. Então, qual que é o diretor? Aqui é um texto, eu vou dar uma lida rápida só para a minha informação. Plano diretor de drenagem urbana. Fornecer as diretrizes, mecanismos e instrumentos de gestão que possibilitem a implementação de ações referentes ao manejo de águas pluviais contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, tudo que diz respeito à água pluvial e está no Plano Municipal de Saneamento Básico tem que ser contemplado no Plano Diretor de Drenagem Urbana. Prover a Prefeitura Municipal de Campinas de instrumentos que contêm elementos técnicos que permitam reduzir o impacto de inundações, alagamentos, assim como direcionar ações e providências que permitam harmonizar as dinâmicas hídricas de urbanização. A grande necessidade é adequar o município de Campinas, tá, às questões de macrodrenagem. Tá? O foco do plano diretor de drenagem urbana é a macrodrenagem. E a elaboração do mencionado plano deve contar com a apresentação de todos os levantamentos necessários, diagnósticos e prognósticos hidráulicos e hidrológicos, assim como programas de ação com horizonte de 20 anos. Então, é um estudo complexo, tá? Que ele demanda levantar todas os pontos falhos do município e as perspectivas da onde nós vamos investir e o que vai ser feito em cada área de Campinas. Então, tem os específicos, os objetivos específicos, diagnosticar os principais problemas, como eu falei, recomendar ações que possibilitem o disciplinamento do escoamento das águas pluviais. Isso pode ser, inclusive, com legislações, tá? Então, o plano diretor de drenagem urbana também tem um foco jurídico de propor ao município adequações na legislação de uso do solo. Tá? Podemos trabalhar junto com loteamentos, com aprovações de empreendimentos, áreas, utilizações de grandes glebas, reduzir riscos de inundação de forma paulatina, tá? Não tem como fazer isso de maneira total, então o plano ele vai ser implantado, ele contempla tudo, mas ele tem etapas de implantação. Tá? Elaborar documento que permita ao órgão municipal a tomada de medidas que permitam selecionar problemas ligados ao escoamento de águas pluviais, toda a parte documental, estudos, projetos. Integrar as políticas de uso e ocupação do solo, que é o que eu falei, tá? Podemos entrar na esfera de legislação. Desenvolver modelos hidráulicos e hidrológicos que permitem identificação de áreas de risco para diversos cenários. Aqui entram as manchas de inundações, áreas suscetíveis a processos erosivos, coisas do tipo. Elaborar plano de gestão de eventos chuvosos extremos, ou seja, quando tiver um elemento chuvoso extremo, que cada ação, que cada órgão da prefeitura vai fazer. Então está tudo direcionado. Hoje já existe algo mais ou menos assim, que a gente usa muito no plano do verão, tá? Da defesa civil. Mas agora vai ser de forma de plano diretor mesmo, tá? Regido por uma lei específica para ter isso. Conceber documentos que permitam a avaliação das ações e programas adotados, esse é o controle. O que está sendo feito, está cumprindo o prazo. Desenvolver sistema de informação espacial que permita análise e gestão de dados e elementos. Só aqui a gente jogar todas as informações no plano do GIS, tá? Para a gente ter isso, todo o município de Campinas mapeado e todas as intervenções propostas está já georreferenciado no plano do GIS. Então, quando a gente vai ver uma área, você vai abrir aquela área, vai dar uma olhada, você vai ver tudo que está previsto para aquela área de restrições ou de favor, problemas e soluções para qualquer coisa que você queira fazer naquela área específica. Então, um pouquinho, deixa eu falar um pouco do município de Campinas, né? Então, o município tem 800 quilômetros quadrados praticamente, os municípios vizinhos. Nós estamos na bacia do Jaguari, Atibaia, Ribeirão Pulon, Rio Capivari e Mirim. Tá? E as subbacias, nós temos aí algumas citadas. Aí são as bacias, tá?
divididas nas principais bacias e subbacias. E as etapas do produto. Isso é o que efetivamente vai compor o plano diretor de drenagem urbana e que consta no nosso termo de referência, é o que nós vamos contratar. Plano de trabalho, estudos preliminares e levantamento de dados, estudos básicos, diagnóstico e prognóstico do sistema existente, pontos de análise, ou seja, os pontos focais, que são pontos de controle que a gente chama, são pontos que a gente levanta, onde a gente tem dados específicos de vazão neles que dá todo o diagnóstico da bacia. Estudos hidrológicos, estudos hidráulicos, o prognóstico que se fazer. Programa de ação municipal em drenagem urbana, anteprojetos. Isso é quando a gente vai falar já das intervenções de grande porte, tá? Podemos, populando, chegar à conclusão que nós precisamos ter intervenções de grande porte. Então, eles já vão apresentar anteprojetos e projetos básicos, que depois, quando da implantação, tem que se contratar os executivos. Cadernos técnicos, que trazem todas as especificações técnicas. Manual de drenagem, que traz como que você faz o dimensionamento, o cálculo, as considerações de cálculo. Audiências públicas, tá? Terão que ser feitas algumas pontuais durante o decorrer do processo e fechando as etapas. Tá? E os produtos finais, são as peças gráficas, relatórios, mais uma coisa? A previsão nossa, tá, é que esse trabalho seja desenvolvido em 12 meses. Tá? É apertado, tá, mas a gente acredita que dá para se fazer em 12 meses a elaboração do plano. Tá? Ao final desses 12 meses, nós teremos condição de aprovar ele, apresentar uma audiência pública final e fazer todos os trâmites de taxa de aprovação. A previsão de contratação é para segundo semestre do ano que vem, né? A gente está já em efetivação. Né? E o custo estimado para a contratação é de aproximadamente 6 milhões de reais, que nós levantamos estimado. De maneira geral, é isso. Excelente. Dúvidas? Fiquem à vontade. Uma consideração. Não entendo uma opção prévia pela macrodrenagem, no sentido de que a microdrenagem tem sido pautada por muitos municípios do Brasil exterior a respeito da captação de suco que já se alimenta de sal freático, de carne, não carrega. Então, eu senti falta, eu sinto falta da pesquisa ou de uma certa opção mesmo, se for a priori, a microdrenagem possa colaborar. Então, para mim é estranho, porque são aulas de grande impacto, de uma certa violência ambiental, a manutenção também é grandiosa, então eu senti assim, certo, digamos, uma coisa um pouco operacional, com respeito à sua opção superior, mas a É o seguinte, são dois focos, tá? São dois focos. Renato, sou diretor de projeto. É o seguinte, são dois focos, tá? As questões de macrodrenagem, nós estamos trabalhando nas áreas já adensadas do município, tá? Onde a gente já tem um adensamento praticamente completo, temos poucas áreas livres para concepções de soluções baseadas na natureza. Isso nós vamos trabalhar, o foco da macrodrenagem é nessas regiões. As microdrenagens, com as soluções baseadas na natureza, é para empreendimentos futuros, tá? Dentro de loteamentos. Sim, porque não tem. Eu entendo, aí a gente vai entrar numa discussão. Discussão saudável. Discussão saudável. De concepção e de viabilidade, que é uma coisa que, nas áreas extremamente avançadas, a gente se enrola nisso, tropeça, porque tem uma solução baseada na natureza, ótimo, mas é a viabilidade da implantação na escala necessária para conter hoje os impactos que nós já temos contratados com a natureza, ou seja, já temos problemas sérios de uma ausência de preocupação anterior. Tá? Então, por isso que eu digo que a gente vê isso em dois momentos. Sanar o quadro que já está implantado, contratado, ou seja, que não consegue fugir mais dessa situação, e evitar novos, tá? E com o foco na microdrenagem.
Obrigada, Renato. Posso perguntar? Deixa eu só complementar. É o seguinte, isso que o Renato está dizendo é o seguinte, nós temos a cidade de Campinas que ela foi mal planejada ao longo do tempo. Então existe uma situação instalada, uma cidade com 1 milhão de habitantes, de uma maneira desordenada e, no que diz respeito à drenagem especificamente, desrespeitando os conceitos básicos da natureza. É o que temos hoje. Então qualquer solução disso, pensando em implantar uma solução de planejamento numa cidade existente, nós consideramos que não é viável, por algumas razões. Primeiro, as principais, o custo da implantação, ele é exorbitante, a cidade existe, teria que mexer na cidade existente para criar isso, primeiro ponto. Segundo, a manutenção disso. A prefeitura, como qualquer instituição pública, ela é muito boa na implantação de unidades de qualquer natureza, novas, mas nós não somos bons na manutenção, porque o custeio público é muito elevado. Então nós temos essa dificuldade, estou aqui abrindo o coração, é natural que aconteça isso. Então esse é o segundo problema, a manutenção. Terceiro, a substituição da solução clássica, que é através de alargamento de canais de rios, reservatórios, etc., que é a solução clássica, que são soluções de macrodrenagem. Por essas micro soluções, a compensação de uma para outra é um negócio brutal. É quase a relação de 1000 para 1. Então, enquanto eu tenho que fazer 1000 unidades aqui para substituir um elemento desse aqui. Então, o que nós estamos planejando? Vai estar nesse plano. Primeiro que nós não temos essa experiência. A cidade não tem essa experiência aplicada de maneira sistemática. Então, qual é a nossa intenção? Nós vamos começar a avaliar em soluções em áreas novas. Não importa se é uma área nova, não quer dizer que é na periferia, nada a ver, mas uma área nova. E fazer aquela implantação e avaliar o resultado. Nós não sabemos também o resultado. Nós sabemos a dificuldade de fazer manutenções, quem que vai cuidar disso, como é que isso vai ser monitorado e tal. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aí estudos de fazer o tal do asfalto ecológico. Vamos chamar, dar esse nome. Exato. Isso o que acontece? E nós aqui não temos essa experiência. No Brasil tem pouquíssimas experiências, né? que dão resultado. Você falou, posso usar esse resultado. Não tem. Mas fora tem algumas. Vamos investigar. Ele, com o passar do tempo, ele vai se consolidando, ele vai se compactando, ele vai bloqueando aquilo. Para evitar isso, tem que ter uma alta manutenção. Então, todos esses problemas levam ao seguinte. O problema está aí. Nós temos enchente acontecendo no próximo verão. Como é que eu vou resolver esse problema no próximo verão para evitar que gente morra? Que é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, não são comparáveis essas soluções, entendeu? Então, nós estamos tentando isso. Usar as soluções convencionais para a cidade instalada, os problemas existentes, que de grande impacto, tá? E para as regiões que é possível fazer isso, para começar a ganhar um conceito que isso pode ser, ao longo do tempo, expandido, nós vamos planejar isso em áreas novas. Essa agradeço muito a capacidade de vocês, mas assim, eu discordo em termos, porque essas soluções, elas são realmente realizadas em áreas consideradas maior que o cenário neourbanismo. É uma coisa absolutamente de alto senso técnico, internacional. E tem legislações em municípios de vários países que predicam isso, a prefeitura dá, inclusive, o aporte técnico, e inclusive chega no universo intralote. Por quê? Porque a gente tem uma coisa medieval, a gente jogava no meio da rua, da nossa casa, como se fosse problema público. E há vários municípios em que isso entra já como uma responsabilidade tecnológica. Você armazena, você reusa, você cava. Então, assim, tanto no espaço público como no espaço privado, é uma técnica bastante consumida. Então, assim, eu acho que assim, tem um lado que me dá uma certa tristeza, porque eu entendo que tem que salvar vidas, mas eu acho que a gente adia uma circunstância e não seria um problema de área consolidada, não poder fazer, ao contrário. É desejável, sempre usar uma cidade bastante
estragada pelo seu planejamento regular, tem muitos vazios. Então, assim, tecnicamente falando, eu acho que a gente perde uma oportunidade, já que o plano está sendo executado. Mas é isso, a área nova é isso, onde tem Mas eu acho que vazios. não é área nova, a área consolidada. Aí é uma segurança técnica, Tá então bom, por isso que tudo a bem. gente tem que discutir. Já me manifestei, não quero se Claro, importar, claro. mas eu acho que realmente seria uma oportunidade. A gente tem técnicos muito bons no Brasil que conseguem administrar esse tipo de coisa. Eventualmente o custo, a gente assusta, né, porque são áreas pulverizadas, e no entanto, porque senão é um custo assim, bastante grande e é uma violência na paisagem quase recuperável. Então, é uma discordância que deu manifestar porque a gente está aqui para um debate saudável. Sim, essa questão dos piscinões, do impacto os dois que nós estamos trabalhando hoje, eles são enterrados embaixo de praças. Tá? Então, o impacto o do RP1, que ele vai ser feito, já está sendo executado, está dentro de cada obra, atrás do Guarani, Sim. é um campo de futebol. Sim. Tá? Que vai ser feito de novo o campo de futebol em cima. Vai voltar exatamente o que é, e vem o parque linear completo. Tá? E o parque linear. Não, e ele vai conversar com o parque linear do Córrego Proença. Tá? Ele está integrado no parque linear. Aí, o que você vai ver do lado de fora? Uma casa do tamanho disso daqui, que é onde vai funcionar. Casa de máquinas e casa de controle. É isso que vai ser feito. É isso. Esse é o primeiro. O segundo, que já está em execução. Você vai gostar de tudo que a gente está fazendo. Minimiza. O segundo, que já está em execução, é aquela praça atrás do mercado municipal, que chama Praça Ópera. Esqueci o nome. Praça Ópera. Mas tem o nome da ópera, desse tamanho. Ah, bom. Também, ao terminar a obra, lá já tem o voucher de acesso do BRT, vai ser voltado do BRT, aí vão fazer a praça de novo no local. Tá? Então são os dois que nós já contratamos, eles têm só impactos positivos. Tá? Ou seja, vocês restauram a natureza na base, né, na superfície, Isso. e não tem... Você sabe, além disso, nós fizemos um esforço, até porque nós conseguimos um financiamento para essas obras. Parte desse recurso vem do fundo que se chama Fundo Clima, que é do BNDES. Esse Fundo Clima, qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que os juros é bem mais baixo do que os juros para investimentos convencionais, entendeu? E o juro do BNDES, mesmo investimentos convencionais, ele é bem mais baixo que o do mercado. Que é para fomentar o desenvolvimento. Para isso que esse banco foi criado, entendeu? E nós somos públicos, nós somos nem privados. Tá? Bom, então, para usar esse recurso do Fundo Clima, nós criamos uma modelagem, que o Renato está explicando, que junto com essas obras, esses piscinões, não são só piscinões, nós vamos alargar os córregos também, é um conjunto de obras grandes esse projeto. Ele está aliado à construção de parques lineares. Então, as regiões que hoje estão desprovidas dessa estrutura verde, vão passar com o tempo. Por quê? Porque nós fomos lá fazer essa obra, entendeu? Então a obra está dando, na nossa visão, um ganho de qualidade para essas regiões. E isso vai ser muito bom. E além do que, é isso que ele disse. A hora que você for visitar agora a obra lá em Itaú, você fala, nossa, que destruindo tudo, que coisa agora. Daqui a um ano e pouco você vai lá e fala, nossa, que praça linda, campo de futebol, cadê aquela coisa horrorosa que eu vi antes? Por causa disso, porque nós vamos fazer tudo dessa forma, entendeu? Sim. Outra vantagem desse tipo de obra é o seguinte, nas regiões que nós estamos implantando essas obras, são regiões consolidadas, como nós estamos mencionando. Essas regiões consolidadas, eu falei, a primeira frase que eu falei para Campinas, ela se desenvolveu de uma forma muito mal planejada. Então nós temos muitos problemas de microdrenagem nessas regiões, mas muitos. Nós vamos resolver tudo isso. Então, além do problema de se resolver o controle das inundações nas áreas mais visíveis, né, que é a Trilhas do Oeste, nas regiões do entorno, nós vamos resolver os problemas de microdrenagem. Você vai ajustar a primeira máquina para receber a Então, ou seja, essas regiões, quem mora, quem vai usar essas regiões, vai ter um ganho na qualidade de vida expressivo na conclusão dessas obras, entendeu?
E esse tipo de conceito nós vamos tentar implementar nesse plano em outras regiões da cidade. Porque, claro, você vê, nós temos recursos limitados, como qualquer lugar tem, e nós temos problemas imensos. Então, também aqui nesse plano vai conter uma priorização. As regiões mais críticas até chegar nas menos críticas. E como até o Renato mencionou na apresentação, isso se pretende fazer uma programação de implantação gradual, que é um trabalho de longo prazo. Então isso vai ficar para as próximas administrações. Nós, com certeza, conseguiremos fazer alguma dessas coisas, né? Como já começamos na administração passada e dando continuidade. Quem vier vai dar continuidade, porque é um plano diretor, tem lei, vai ser cumprido, prazo, etc. Então nós que moramos aqui, vamos continuar morando, vamos obrigar que o poder público siga esse plano, ou mude, mas tem que ter um plano discutido com todos, entendeu? Então essa é a ideia. E eu acho que essas questões que você colocou, nós estamos também atentos e preocupados, porque nós também temos essa preocupação de reduzir as agressões, e muito, porque essas agressões elas vão piorando ao longo do tempo o problema, né? Então, o preço que nós estamos pagando é isso. Qual é a razão de tudo isso está acontecendo? A gente analisando esse histórico, né, para definir essas obras, nós vamos fazer uma análise dos índices pluviométricos dos últimos verões. O que você nota é o seguinte: além de ter aumentado em volume, né, em quantidade, o período do tempo. Então antes você tinha lá uma quantidade de milímetros, chovia em 10, 12 horas, hoje chove em meia hora, 1 hora, 40 minutos. Então não tem como resolver, cara. É um negócio extraordinário. E quem é o enche muito rápido. Quer dizer, são uma série, somos nós, quer dizer, fizemos tanta coisa errada, nós estamos pagando preço. E as consequências vêm para a gente mesmo. Então nós temos que agora, até as soluções, elas se tornam, além de ser mais urgentes, que o problema vai acontecer de novo, é inevitável, elas são soluções muito caras. Porque é um problema, o problema era desse tamanho, ninguém fez nada. Hoje é um monstro. Entendeu? Então tem que ter soluções assim que são caras, difíceis de implementar, né? E tem que ter muita coragem. Eu acho que essa gestão aqui, se é uma coisa que não nos falta, é coragem. Porque tem que ter coragem, porque são problemas muito sérios, que a cidade enfrenta há muito tempo e nós tivemos a coragem de enfrentar. Entendeu? E aí, a hora que você vai enfrentar os problemas, é claro, sempre tem eu digo sempre assim, a engenharia tem que ser múltiplas soluções. Né? Nós temos engenheiros, então, soluções são múltiplas. Sempre depende da eficácia, do prazo, do custo, uma série de fatores que tem que ser levados em conta também. Né? Então, é isso. Mas agradeço a contribuição, porque eu acho que é bacana. Esses detalhes que são fundamentais são segurança. E se você quiser uma hora, você parece que está interessado, marca uma agenda conosco aqui, a gente mostra com mais detalhe todo o plano, o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, porque acho que aqui hoje não está dando tempo para detalhar muito. Ok? Muito obrigada. Eu queria só esclarecer uma dúvida com relação a esses prazos. Nós vamos rapidamente para conseguir chegar nisso. Como é que é? O plano está sendo contratado? 2025, 2024, nós terminamos o termo de referência. Tá. Nós O temos plano de será contratado agora. Nós temos de 2025 a 2028 para efetivar a contratação e a elaboração do plano. Tá? Então, é o termo que nós temos. A nossa ideia é de, no ano que vem, porque tem toda a questão que tem que também trabalhar a questão orçamentária, porque o investimento é da ordem de 6 milhões de reais no plano desse. Então, para o ano que vem, fazer a contratação do plano. Tá? Um ano de desenvolvimento, estaremos pensando em 2027 finalizar o plano. Tá? Então, nós temos até 2028. Aí nós temos ainda uma folga e já, ele finalizado, ele já vira lei, aí é seguir cumprir o plano. Tá? E ele é revisado a cada, acho que, 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. Como foi o plano municipal de saneamento básico. A preocupação é essa, porque a necessidade do plano está colocada no plano diretor de 1996. Já se colocava. Pois é, não foi feito até hoje, né? Nós sabemos. Exatamente, 30 anos atrás. Exato. Nós negamos isso. Nós sabemos.
posso tirar uma dúvida? Primeiro, parabéns aí pelas soluções aí que vocês estão trazendo. Eu vi algumas notícias de plano de parques lineares já em alguns códigos, que acho que houve uma licitação recente. Isso vai caminhar em paralelo, já tem uma prioridade esses parques? Deixa eu só responder um pouco isso. Primeiro é que o pessoal do Verde não está aqui. Eu queria responder com um pouco mais de propriedade. Mas é o seguinte, foi desenvolvido um programa de implantação de parques lineares, são 16 no total, ao longo de toda a cidade. É um investimento também bem alto, um investimento bem expressivo. Então, como é que foi feita a preparação para a implantação? Nós estamos aproveitando as oportunidades para colocar junto parques lineares para ir começando a fazer as implantações, entendeu? Então não vai ter que aguardar todo esse processo? Não, já vai caminhar em paralelo. Então, nesse nosso senhor já tem dois grandes, Que é o do que vão ser e do Córrego Oriente. São dois parques grandes que já vão ser implantados junto com esses nossos projetos desses piscinões, entendeu? O mesmo recurso, já tem recurso inclusive para obra. E qual que é o prazo desses dois? Porque eles são os mais graves, né? Eles devem ter também É o mesmo prazo nosso. 2 a 3 anos, vão implantar praticamente juntos. Porque eles já vão contratar os parques, só que a construção do parque é mais rápida. Sim. Ela tem mais rápido, 1 ano dá para fazer. Nossos piscinões são 2 anos, então acho que vão mais ou menos casar. Então, esses primeiros já resolvem esse problema da Orosindo e da Norte-Sul? Sim, ele vai ser um na Norte-Sul e um aqui na região. Começa a resolver, né? Porque são 6 reservatórios no total. Nessa Nós já região? temos 12 em execução e vamos depois avançando nos próximos, para ter o controle total, para alcançar um tempo de recorrência de 100 anos. Uma chuva secular. Esses 2 reservatórios que nós estamos fazendo, das 2 regiões, nós fizemos um cálculo aí, eles devem resolver 100% do problema em 90% das ocorrências. É um estudo estatístico, entendeu? Sim. Então, cada 10 chuvas, 9, esses 2 já construídos devem resolver. Essa outra, cada 100 chuvas, 90. Essas outras 10, o impacto deve ser muito menor, porque uma grande parte da água ficava na rua, vai continuar na rua, mas uma quantidade muito menor. Então aquela lâmina d'água que chegou a ter aquela velocidade, 1,20 m, 1,5 m até algumas chuvas, vai ser lá 20, 30 centímetros. O prazo para encher vai se alongar muito. Exatamente. Então uma chuva curta provavelmente é commodity. Exatamente. E aí, como mostrado aqui, no próprio plano, tem a previsão de você elaborar planos de contingência ou emergenciais. O que significa isso? Como nós sabemos que as obras ainda não estão completas, mesmo nesse plano, nós vamos prever que tenha o que se faz se ocorrer tal situação anormal de uma chuva nessa região. O que se faz? Então, que providências são tomadas? Uma sirene, alguma coisa. Providências preventivas e providências corretivas. O que tem que fazer? Quem faz o quê? A limpeza.